Muito bem, pessoal, vamos então para o nosso próximo exercício, que vai ser o exercício 4.4. Esse exercício também envolve um balanço de energia, mas ele tem alguns detalhes um pouco particulares que diferenciam ele do processo que a gente tinha executado no exercício 4.3. Então vamos primeiramente ler o enunciado dele. A gente tem que há uma coluna de destilação, a gente está alimentando uma corrente de 100 kmol por hora a 25 graus Celsius, com frações molares equivalentes de pentano e hexano. Considerando que no fundo da destiladora o hexano é obtido puro a 20 graus Celsius e o pentano é obtido puro no produto de topo a menos 8 graus Celsius, calcule a carga térmica dessa destiladora. Em seguida, calcule as cargas térmicas do condensador e do refervedor da coluna, sabendo que a coluna opera com razão de refluxo igual a 2. Então aqui a gente tem uma série de dados que a gente já preencheu aqui na nossa tabelinha de dados. A gente também tem uma tabela para propriedades físicas do pentano e hexano, que a gente vai ter que utilizar para um cálculo do nosso balanço de energia. E aqui a gente também tem um esqueminha para facilitar a compreensão do processo que a gente está trabalhando. A gente tem então uma coluna de destilação, em que a gente está alimentando uma corrente inicial que é composta por hexano e pentano. O pentano tem um ponto de ebulição menor e, portanto, ele vai se vaporizar e ir para a corrente de topo como vapor, mas essa corrente de topo vai ser submetida a um condensador. Dessa forma, ela vai se condensar, vai se liquefazer, e uma parte dessa corrente que passou para o estado líquido vai voltar para a corrente de destilação em uma corrente de refluxo, com o objetivo de que a gente tenha um produto final mais puro, e o restante vai sair como produto final na nossa corrente de destilado. Além disso, o nosso hexano ele vai continuar líquido e ele vai sair na corrente de fundo da nossa destiladora, e ele vai passar por um refervedor, em que ele vai se vaporizar e parte dessa corrente de vapor vai voltar para a nossa destiladora, enquanto o restante vai sair do processo como resíduo. Dessa forma, a gente vai querer calcular aqui primeiramente o balanço de energia para a nossa destiladora e depois individualmente para o nosso condensador e para o refervedor. Reparem aqui que a nossa destiladora é como se fosse o nosso sistema como um todo. E, portanto, a gente vai poder calcular a destiladora a partir daquela equação que a gente estava utilizando para a carga térmica, que vai ser o somatório da energia das componentes que estão saindo, menos o somatório da energia das componentes que estão entrando. Para o condensador e para o refervedor, a gente tem expressões um pouquinho diferentes, já que neles a gente não tem uma variação de temperatura, e sim uma variação de estado físico. Então, o que a gente vai poder fazer vai ser calcular a variação para o condensador, que é um processo um pouco mais simples de ser calculado, e a gente pode calcular para o refervedor a partir da diferença entre a carga térmica da destiladora e do condensador, já que a soma da carga térmica do condensador e do refervedor tem que dar necessariamente igual à carga térmica da nossa destiladora pela própria definição da grandeza da carga térmica. Tudo bem? Então, para começar esse exercício, a gente precisa primeiramente fazer o balanço de massa da nossa coluna de destilação. A gente tem 3 correntes, que são a de alimentação, a do destilado e a corrente de fundo. Reparem aqui que essa corrente de destilado é essa aqui do que está saindo do nosso processo. Ela não se refere aqui à nossa coluna de topo. E da mesma forma, o que a gente está chamando de fundo é essa corrente de resíduo aqui que está deixando o processo, e não essa corrente aqui que está indo para o refervedor. A gente está vendo realmente os valores que estão entrando e saindo da nossa coluna de destilação como um todo.
Primeiramente, a gente pode preencher aqui a nossa vazão de alimentação que foi fornecida pelo enunciado, linkando a célula C21 do balanço de massa com a célula D10 da nossa tabela de dados. Além disso, o enunciado fornece para a gente que a gente tem frações molares equivalentes de pentano e de hexano. Portanto, a gente pode preencher aqui que a fração molar de pentano na célula D19 vai ser igual a 0,5 e para calcular a fração do hexano vai ser o excedente. Então, a gente pode calcular ela como igual a 1 menos o valor que já tinha para a fração do pentano na célula D19. Podemos então dar um Enter e dar um Alt igual para calcular a soma dessas duas frações e se certificar que ela está chegando em 1. Agora a gente pode calcular as vazões de pentano e de hexano. Para o pentano a gente vai ter que ela vai ser igual à vazão total que está saindo dessa corrente. A gente vai fixar esse valor com o F4 ou FNF4 para poder replicar isso para baixo. Mas desse valor só 50% é composto de pentano. Então, a gente vai multiplicar isso pela fração de pentano que está ali na célula D19. A gente pode dar um igual e podemos replicar esse valor para baixo para calcular também para o hexano. Agora, a gente pode ir para a nossa corrente do destilado. A corrente do destilado, o enunciado nos forneceu que ela é pura em pentano e, portanto, a gente pode preencher que a nossa vazão de hexano vai ser nula. E além disso, a gente sabe que na nossa corrente de fundo a gente só tem hexano. E, portanto, a gente também pode preencher a vazão de pentano na célula I19 como zero. A partir disso, a gente vai poder calcular a vazão de pentano na nossa corrente de destilado. Como a corrente de alimentação está se dividindo na corrente de destilado e de fundo, a gente vai ter que a vazão de pentano na corrente de destilado vai ser igual à sua vazão na alimentação menos a sua vazão na corrente de fundo, ou seja, C19 menos I19. Podemos então dar um Enter e podemos ir ali para a vazão total. Vamos dar um Alt igual para calcular a soma das nossas duas vazões, que vai ser igual a 50, que uma vez que a gente já só tinha pentano nessa corrente mesmo. Agora a gente pode calcular a fração molar do pentano nessa corrente, que vai ser igual à vazão do pentano na F19 dividido pela vazão total na F21. Vamos fixar a vazão total e replicar esse valor para baixo. Por fim, a gente dá um Alt igual para calcular a fração total e certificar que ela está fechando em 1. Agora a gente só precisa do balanço de massa da corrente de fundo. A gente pode calcular a vazão de hexano, que vai ser igual à vazão que a gente tinha na alimentação, menos quanto saiu na corrente de destilado. Podemos dar um Alt igual para calcular a vazão total ali na célula I21. Podemos calcular a fração de pentano, que vai ser igual à vazão de pentano dividido pela vazão total, fixada. Replicamos esse valor para a célula do hexano e damos um Alt igual para calcular a fração total. Dessa forma, a gente já finaliza, então, o balanço de massa na nossa coluna de destilação. Agora, a gente vai calcular o balanço de energia e, para isso, a gente vai precisar determinar a entalpia molar de cada um dos nossos componentes em cada uma das correntes. Para a entalpia molar, a gente vai utilizar aquela mesma equação que a gente já tinha introduzido, que é essa aqui. A entalpia molar vai ser a integral do CPDT da temperatura de referência até a temperatura que a gente está trabalhando. Porém, nesse exercício aqui, a gente vai adotar uma simplificação que a capacidade calorífica das nossas componentes vai poder ser adotada como constante no intervalo de temperatura em que a gente está trabalhando. Portanto, essa integral aqui, o CP vai ser uma constante, ele pode cair para fora e só fica a integral da temperatura de referência até a temperatura que a gente está analisando. Isso vai ser igual à diferença das temperaturas. E, portanto, a gente chega à conclusão que a nossa entalpia molar vai ser simplesmente
a multiplicação da capacidade calorífica do componente pela diferença de temperaturas. Então, a gente pode calcular a entalpia molar do pentano na corrente de alimentação. Ela vai ser igual à capacidade calorífica do pentano, que foi fornecida na nossa tabela de propriedades físicas, ali na célula H12, multiplicada por, abre parênteses, a temperatura da nossa corrente de alimentação, que está ali na célula D14. A gente vai fixar essa temperatura, porque a gente vai poder replicar isso para o exame depois. E a gente vai subtrair ela da temperatura de referência na célula G14, também fixada. A gente pode fechar o parênteses. E agora a gente precisa fazer uma análise dimensional. Porque reparem que a nossa capacidade calorífica, ela está em uma unidade que está por mol. Mas aqui a gente vai querer calcular a nossa entalpia molar em uma unidade que está por quilomol. Então, para fazer esse ajuste, a gente vai ter que multiplicar esse valor por 1000. Podemos, então, dar um Enter. Como as nossas temperaturas vão permanecer as mesmas e a capacidade calorífica do pentano do hexano está logo abaixo da do pentano, a gente pode simplesmente replicar esse valor para baixo. Reparem que aqui as nossas entalpias estão dando nulas porque a nossa temperatura de alimentação é exatamente igual à nossa temperatura de referência. Mas ainda assim é importante a gente fazer o cálculo para que caso a gente tenha alguma modificação na temperatura de alimentação, daí as entalpias já são calculadas automaticamente. A entalpia total, infelizmente, a gente não pode calcular simplesmente dando um alt igual, ela é um cálculo um pouco mais complexo. Então, por hora, a gente pode deixar esse valor em stand-by. Vamos passar para cálculo da entalpia molar das nossas componentes na corrente do destilado. Vai ser exatamente o mesmo processo, só que aqui a gente vai ter que utilizar a temperatura da nossa corrente de topo, de menos 8 graus Celsius. Então, a entalpia do pentano vai ser igual à capacidade calorífica do pentano, multiplicado por, abre parênteses, a temperatura da corrente de topo, fixada, menos a temperatura de referência, fixada, fecha o parênteses e multiplica esse valor por 1000 para que as nossas dimensões fiquem consistentes. A gente pode replicar esse valor para a célula do hexano e agora a gente repete o mesmo processo para a entalpia molar dos componentes na corrente de fundo. Para o pentano, a gente vai ter que ela vai ser igual à sua capacidade calorífica, multiplicado por, abre parênteses, a temperatura da corrente de fundo, fixada, menos a temperatura de referência, fixada, fecha o parênteses e multiplica por 1000. Agora a gente pode replicar esse valor para baixo e a gente já tem calculadas então as nossas entalpias molares de todas as componentes nas correntes. Agora, para calcular a entalpia total, que é aquela entalpia que aparece no nosso balanço de energia, quando a gente está somando as energias das correntes que estão entrando e subtraindo isso do somatório das energias das correntes que estão saindo, a gente tem que a nossa entalpia total, ela pode ser calculada multiplicando a nossa vazão molar de cada um dos componentes pelas suas respectivas entalpias molares. Como a gente tem uma vazão molar que está em quilomol por hora e uma entalpia molar que está em quilojoule por quilomol, o que a gente vai obter vai ser uma entalpia total que está em quilojoule por hora. Dessa forma, ali para a nossa corrente de alimentação, a gente vai ter que a sua entalpia total vai ser igual à vazão molar do pentano, multiplicada pela sua entalpia molar, mais a vazão molar do hexano, também multiplicada pela sua entalpia molar. A gente pode dar um Enter, e dessa forma a gente vê que a entalpia total dessa corrente é nula, já que a entalpia molar de cada um dos nossos componentes também era nula. Para a entalpia na corrente do destilado e na corrente de fundo, a gente vai realizar exatamente o mesmo cálculo. A gente poderia simplesmente replicar o valor que a gente calculou para essas células, mas como a gente tem dados que estão aqui no meio, isso vai atrapalhar. A gente não vai poder simplesmente utilizar a alça de replicação.
Mas como a fórmula vai continuar com as mesmas referências, a gente pode simplesmente então dar um Ctrl C nesse valor da entalpia total da corrente de alimentação e dar um Ctrl V ali na célula da entalpia total para a corrente do destilado, na célula H21, e também para a entalpia do fundo na célula na célula K21. Dessa forma, a gente descobre a entalpia total de cada uma das nossas correntes. Feito isso, a gente pode calcular, então, a entalpia total da nossa destiladora. A gente tem aqui que, dá a definição do balanço de energia, a nossa carga térmica vai ser igual ao somatório da entalpia das correntes que estão saindo, menos o somatório da entalpia das correntes que estão entrando. Aqui as nossas correntes que estão saindo são a do destilado e a do fundo. A nossa corrente que está entrando é a corrente de alimentação. Portanto, a gente vai poder calcular aqui a carga térmica da destiladora como sendo igual à entalpia da corrente do destilado, mais a entalpia da corrente do fundo, e menos a entalpia da corrente da alimentação, já que ela é a única corrente de entrada. Podemos então dar um Enter, e dessa forma a gente vê que a carga térmica da nossa destiladora é de menos 323.700 kJ por hora. Feito isso, agora a gente pode partir para o cálculo da carga térmica do nosso condensador. No nosso condensador, a gente não tem uma variação de temperatura. Como a gente já tinha comentado anteriormente, a gente só tem uma mudança de estado físico, que vai ser a condensação do pentano. Quando a gente tem uma mudança de estado físico, a gente vai poder calcular a sua variação de energia a partir dessa equação aqui, em que a gente vai ter que a carga térmica do nosso condensador vai ser dado pela multiplicação da vazão molar da nossa corrente de topo, multiplicada pela variação da entalpia de condensação do pentano. Só que aqui a gente tem alguns probleminhas. Primeiramente, a nossa tabela não está fornecendo para a gente o valor da entalpia de condensação do pentano, e sim o da entalpia de vaporização. Mas como a condensação é o processo inverso da vaporização, a gente pode corrigir isso de uma forma bem fácil, simplesmente inserir um sinal negativo utilizando a nossa entalpia de vaporização mesmo. Agora, a vazão molar que a gente vai ter que utilizar nessa fórmula aqui não foi essa vazão molar que a gente calculou para a nossa corrente de destilado. Aqui a gente vai ter que utilizar a vazão molar da nossa corrente de topo, que vai ser a que realmente está passando pelo nosso condensador. Para calcular, então, essa vazão molar, a gente pode utilizar essa informação que o enunciado nos forneceu para a razão de refluxo. A razão de refluxo é uma grandeza definida como a razão entre a vazão da nossa corrente de refluxo e a nossa corrente do produto final, que é a corrente de destilado nesse caso. Então, como a gente já tem a nossa vazão da corrente de destilado e a nossa razão de refluxo, a gente vai poder calcular a vazão da nossa corrente de refluxo e dessa forma a gente pode calcular a vazão total da corrente de topo somando essas duas vazões. Primeiramente, então, a gente pode linkar esse valor para a vazão da corrente de destilado ali na célula C24 com o valor que a gente já tinha calculado na célula F21 no nosso balanço de massa da coluna de destilação. A gente vai ter que a vazão da corrente de refluxo vai ser igual a essa vazão da corrente de destilado multiplicado pelo valor da nossa razão de refluxo que está aí na célula D11. Dessa forma, se a gente tem 50 kmol por hora saindo como destilado, a gente vai ter 100 kmol por hora que vai estar voltando para a coluna de destilação como refluxo. E como a corrente de topo ela se divide nessas duas correntes de destilado e de refluxo, a gente pode calcular a sua vazão como sendo a soma da vazão dessas duas correntes, dando um out igual. Dessa forma, a gente descobre que a nossa vazão molar da corrente de topo é de 150 kmol por hora.
e, portanto, a gente vai poder calcular a carga térmica do nosso condensador ali na célula H25, que vai ser igual à vazão molar da corrente de topo, que foi calculada ali na célula C26, multiplicado por, abre parênteses, menos a nossa entalpia de vaporização do pentano, que foi fornecida ali na célula G12. Podemos fechar o parênteses então. E aqui, novamente, a gente vai ter que fazer uma análise dimensional, porque o valor da nossa entalpia de vaporização foi fornecido em kJ por mol, mas o valor da nossa vazão na corrente de topo está em kmol por hora. Então, para fazer esse ajuste, para tirar esse quilo que ficou excedente, a gente vai multiplicar esse valor por 1000. Assim, a gente pode dar um Enter. E dessa forma, a gente tem que a nossa carga térmica do condensador vai ser de menos 3.865.500 kJ por hora. Por fim, a gente vai poder calcular a carga térmica do refervedor, que, como a gente já tinha comentado anteriormente, já que a gente já sabe da destiladora, que é o nosso sistema como um todo, e do condensador, a gente poderia calcular a da destiladora como sendo a soma do condensador e do refervedor. Se a gente passar a do condensador para o outro lado da equação, a gente isola a nossa carga térmica do refervedor como sendo a diferença entre a carga térmica da destiladora e do condensador. Portanto, a gente pode calcular ela aqui como sendo igual ao valor da carga térmica da destiladora na célula F25, menos a carga térmica do condensador na H25. Podemos então dar um Enter, e dessa forma a gente descobre que a carga térmica do nosso refervedor ela é de 3.541.800 kJ por hora. O nosso exercício então está concluído, e a gente pode então só fazer uma pequena análise desses resultados que a gente obteve. Primeiramente, para o nosso condensador, a gente obteve uma carga térmica negativa. Isso é bastante condizente com a realidade, porque a condensação ela é um processo exotérmico, que vai estar liberando energia para o ambiente. Já no refervedouro, a gente tem uma vaporização, e a vaporização é um processo endotérmico, que está absorvendo energia. E, portanto, faz bastante sentido que a gente tenha um valor de carga térmica que seja positivo. Dessa forma, então, a gente finaliza o nosso exercício 4.4. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos conceitos ou à resolução que a gente fez aqui, podem deixar nos comentários, que a gente vai buscar responder vocês o mais rápido possível. Então, a gente se vê no nosso próximo exercício.